pontuais. Na última segunda-feira, o São Paulo anunciou a parceria com a Unimed Seguros. Finalmente, hein, rapaziada, a empresa é a mais nova patrocinadora do tricolor paulista. Ela chega mesmo após a demissão de Eduardo Toni, que estava negociando ali, conduzindo as negociações. O acordo já estava fechado há um tempinho, o próprio Eduardo Toni também já tinha confirmado as negociações, o acordo e tal. Só faltava ser aceito no Conselho Deliberativo, o que foi reprovado, porque tinha ali uma questão de uma intermediária, então não teve o anúncio ainda. O São Paulo retirou essa empresa que estava intermediando as negociações e pedindo 4 milhões de reais, mais ou menos, quase 5, né? E aí, por conta dessa retirada, porque teve algumas suspeitas e tal, aí o São Paulo retirou. Após fazer o contrato, aí sim o anúncio oficial finalmente aconteceu. E aconteceu na segunda-feira, logo após a gente postar o último vídeo aqui, né? O presidente Arry Macis foi quem anunciou a parceria oficialmente. A Unimed Seguros assina com o São Paulo um contrato aí até o final de 2028. E atenção, este contrato tem um gatilho que renova o vínculo por mais 2 temporadas, tá, rapaziada? Então, é bem possível que o São Paulo tenha a Unimed, que já estampou a camisa do São Paulo ontem no jogo contra o Milionários. É bem possível que a gente tenha a Unimed aí até 2030, ano do centenário do clube. Enfim, a Unimed também, além de estampar a camisa do time masculino do profissional, vai também apoiar as categorias de base do clube. Vão estampar a sua marca, além da barra traseira da camisa, nos painéis e anéis de LED ao redor do gramado ali e no telão do estádio do Morumbi. A marca ainda também estará no banco de reservas do estádio. A logo dos caras também aparecerão no carrinho maca e na maleta da equipe médica do tricolor. Olha o tanto de espaço que vai ter Unimed pra lá, Unimed pra cá. E o São Paulo vai embolsar por este acordo 45 milhões de reais, sendo 15 milhões de reais por ano, tá? Se for colocar em termos de valores mensais, é um pouco mais de 1 milhão de reais por mês, por todos esses espaços que eu tô citando para vocês, tá? Parabéns, Eduardo Toni. Agora, oficial, Unimed e São Paulo chegaram e anunciaram o acordo, finalmente. Demorou, mas aconteceu, né? Uma novela, assim, enorme. O São Paulo havia encaminhado a contratação de Toninho Corrêa, mas as negociações tiveram uma grande reviravolta, tá? O acordo que estava encaminhado pelo novo diretor de marketing do tricolor acabou melando de última hora. Toninho não será mais o diretor de marketing do São Paulo. Depois desse acordo melado, o São Paulo tentou fechar com o André Marchesano, que estava negociando, mas acabou melando também. A negociação com ele não avançou e ele, o Marchesano, acabou sugerindo um outro nome ao São Paulo e parece que agora vai, viu, rapaziada? Eis que surge ontem o nome de André Marques. De acordo com informações do jornalista André Kfouri, o São Paulo acertou a contratação de André Marques para ser o novo diretor de marketing do São Paulo. Ele foi responsável por expandir aí o TikTok na América Latina, tá? O São Paulo já teria feito os primeiros contatos e tal com o profissional, tem muito interesse. E o André Kfouri afirmou ontem, o jornalista da ESPN afirmou que André Marques já é o novo diretor de marketing do São Paulo e já trabalha no clube, tá? Já estaria trabalhando. O São Paulo não confirma o acordo oficialmente, tá? Fontes próximas também à diretoria que está negociando também não confirmam o acordo, mas o Kfouri afirma que já está fechado e que o André Marques já está trabalhando no clube. Vamos aguardar para ver se finalmente o São Paulo vai anunciar aí o seu novo diretor de marketing, né? Tentou o Rafael Soares do Grupo City, não conseguiu. Tentou o Toninho Corrêa, não conseguiu. Tentou o André Marchesano, não conseguiu. Agora, André Marques é a bola da vez. Dizem que já tá fechado. Aguardemos. Enquanto isso, o clube, as marcas, a BYD, o Santander, o Banco Inter, a outra lá, a MetLife, estão esperando aí para negociar os name rights, né? Vamos ver o que vai dar. Bom, o Marcos Antônio evoluiu muito em sua recuperação, tá? O meio-campista tem treinado nos últimos dias em campo com o elenco, tá? Com parte do elenco. Segundo o jornalista Eduardo Afonso, ontem na transmissão, Marcos Antônio pode retornar já na partida contra o Botafogo, sábado agora no estádio do Morumbi, às 5 horas da tarde. Isso acontecerá se tudo ocorrer, né? Se tudo correr como planejado pelo clube para o atleta. Marcos Antônio era esperado apenas após a Copa do Mundo, tá? Contudo, o atleta evoluiu muito rápido, mais do que o esperado. Por conta disso, o meia tem grandes chances aí de retornar ao elenco já no próximo sábado. Seria um reforço espetacular para o meio-campo do time, né, rapaziada? A palavra nos bastidores, no entanto, hoje é de
incerteza, mas não está descartada a possibilidade de retorno do Marcos Antônio. O Dorival já chegou e já contou com 2 grandes reforços, o Luciano e o Alan Franco voltaram ontem, né? E o Lucas Ramon já tinha voltado com o Roger Machado contra o Fluminense, jogou muita bola ontem o Lucas Ramon, para mim foi o melhor em campo, correu demais o Lucas Ramon, e agora o Marcos Antônio tem chance de aparecer neste sábado. É o DM do São Paulo esvaziando aos pouquinhos e dando opções aí, tá? E o São Paulo está no mercado em busca de um novo ponta esquerda. Isso não é novidade pra ninguém, já venho falando pra vocês há muito tempo. E de acordo com o portal Radar da Bola, mais uma vez, os caras estão demais, viu? O São Paulo na verdade, o São Paulo tem negociações avançadas com o atacante. O nome ainda não foi revelado, está guardado a 7 chaves. A ideia é não vazar esse nome agora, para que não vire leilão no mercado, né? Mas dizem aí que é um jogador de muita qualidade, né, rapaziada? Um jogador bom e, melhor ainda, estaria dentro da realidade financeira do clube do Morumbi. Não sabemos ao certo se é brasileiro, se é um estrangeiro, tá? Estão escondendo muito bem. Da última vez que esconderam tão bem assim uma contratação, veio o Emiliano Rigoni, né? Eu tenho até medo de quem vai vir, mas enfim, o nome aí que quer vir para o São Paulo, e eu já falei para vocês aqui, tem até vídeo falando sobre ele aqui, depois vocês clicam aqui, é o de Vitor Sá, mas eu não tenho a confirmação se ele é o que está avançado com o São Paulo, mas o que eu sei é que o Vitor Sá tem interesse em jogar no São Paulo, ele já externou isso, e vou até deixar na tela final que o Vitor Sá foi oferecido ao São Paulo por meio de seus empresários. Será que é o Vitor Sá ou é outro jogador que a gente não sabe? Vamos aguardar. Rapaziada, pra gente seguir aqui e mudar de assunto, falei sobre esse jogo aí, super importante contra o Botafogo, e São Paulo e Botafogo estão perto de fazer um acordo para liberação de Arthur e Ferrarese para esse jogo que acontece no próximo sábado. Segundo o Globoesporte.com, as diretorias de São Paulo e Botafogo têm conversas avançadas para liberarem Ferrarese e Arthur para o jogo deste sábado no Morumbi, jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos não poderiam atuar sem o pagamento de uma multa. O acordo é para as 2 multas serem anuladas e que os 2 estejam à disposição de suas equipes. Restam apenas alguns detalhes a serem acertados, beleza, rapaziada? Então o acordo é esse. Como todo mundo sabe já, sempre quando empresta um jogador para outro clube, tem uma multa, né, para ele jogar contra o time que o emprestou. Né? Então, geralmente, se você for olhar, quase todas as multas é de R$1 milhão mais ou menos. Né? Quase todas nesse valor aí. E claro que no contrato do Arthur tem uma multa para jogar contra o Botafogo e no contrato do Ferrez tem uma multa para jogar contra o São Paulo. Então, o acordo é, vamos deixar aí essas multas de lado, vamos anular essas multas, as 2 multas, e ambos ficam disponíveis para jogar. Ferrarese joga contra o São Paulo e o Arthur contra o Botafogo no próximo sábado. Né? Esse que é o acordo aí, lembrando que está encaminhado, faltam alguns detalhes ainda a serem acertados. O Ferrarese pertence ao São Paulo e está emprestado para o Botafogo até o final deste ano, com valor fixado para compra em 6 milhões de euros, que daí 35 milhões de reais. Os cariocas pagaram R$400 mil pelo empréstimo e o São Paulo pode receber mais 400 mil em caso de metas que podem ser batidas pelo jogador. Já o Arthur está emprestado para o São Paulo pelo Botafogo. O vínculo também é de empréstimo até o final da temporada. O São Paulo tem preferência de compra fixada também em 6 milhões de euros, caso os cariocas recebam uma oferta do exterior durante a janela de transferências do meio do ano. O São Paulo tem uma prioridade, né, na compra aí do Arthur, tanto que quando ele veio tinha aquela coisa, né, que os caras querem colocar uma cláusula lá que se chegar proposta do Catar ou do exterior para liberar eles, né, para liberar ele, no caso do Arthur. O São Paulo não aceitou isso, evidentemente, e acabou que o São Paulo ficou com uma prioridade de compra. Então, chegar uma coisa para o Arthur, o São Paulo pode exercer a prioridade e comprar o jogador. Tá? Curioso, né? Que os 2 são 6 milhões de euros, tanto o Ferrarese quanto o Arthur. Aí, entendeu? Apesar do empréstimo ser gratuito, o São Paulo arca com 60% do salário do Arthur e o valor pode chegar a 100%, né, do salário que o São Paulo vai ter que pagar
caso o jogador alcance metas de utilização durante a temporada. Essa aqui é uma cláusula bem curiosa e não é muito comum, né? O São Paulo fez um acordo com o Botafogo para liberar o Arthur. O São Paulo paga 60% do salário do Arthur. Só que se ele bater algumas metas, o São Paulo vai ter que pagar 100%, né? Então, uma cláusula importante aí que tem no contrato do Arthur. Acho uma boa ideia, tá, rapaziada? Já para adiantar para vocês, acho que é uma boa ideia aqui fazer um acordo aí para os dois jogadores ficarem liberados para jogar. O Ferrarese, inclusive, está muito bem no Botafogo. Vi bastante comentário aí nas redes sociais, torcedores do Botafogo elogiando, falando que ele está muito bem, né? Então está em alta, está com moral, chegou bem no Botafogo. O Arthur também chegou muito bem. Os últimos jogos do Arthur não foram bons, né, cara? Contra o Corinthians não jogou bem, contra o Fluminense, Juventude, ontem. Não vem jogando bem nas últimas partidas, o Arthur. Mas chegou muito bem no São Paulo, teve uma queda, mas é um jogador importante aí. Assim, o caso do Arthur é meio curioso porque o Arthur chega junto com o Roger, basicamente junto com o Roger Machado. E, cara, acho que a única coisa boa que tinha no time do Roger era o Arthur. Acho que era a única coisa boa que tinha ali. Só que o Arthur, ele se destacava muito, cara, num time bagunçado. Isso é até meio curioso, porque geralmente quando o time é bagunçado, cara, quase ninguém consegue render. O natural é todo mundo joga mal quando o time é bagunçado. É mal treinado e tá mal, como era o caso quando o Roger Machado tava, né? E o Arthur caiu aí de rendimento nos últimos jogos. Torcer aí, né, pro Dorival conseguir fazer um bom trabalho, ajustar, organizar, melhorar o time e, consequentemente, o Arthur também individualmente melhorar, né? Porque se o coletivo estiver bom, a individualidade aí também aparece. É isso que a gente torce e acho que é uma boa. Acho que é uma boa aí, por mais que o São Paulo, por mais que o Arthur esteja vivendo o melhor momento dele desde que chegou no São Paulo, a gente tem muito jogador machucado, cara, muito jogador fora, né? Então, o Arthur faria uma falta muito grande se ele não jogasse essa partida aí, beleza? A notícia que eu tenho para passar é a respeito do William Gomes, uma notícia muito boa, de verdade, uma notícia para a torcida do São Paulo aplaudir, comemorar. Poderia ter sido uma notícia bem melhor? Poderia, se o São Paulo tivesse segurado na época o William Gomes, né? O São Paulo vendeu ele por 9 milhões de euros, se eu não me engano. E agora, o São Paulo tem 20% do jogador. Esses 20% vai valer mais do que aquele 9 milhões de euros que o São Paulo vendeu. É o seguinte, galera. Atlético de Madrid vai apresentar uma proposta oficial para o Porto para contratar o William Gomes, galera. Valores aí estratosféricos. Inclusive, se eu não me engano, posso estar errado, se eu estiver errado, me perdoa, André Hernan, mas acredito que foi o André Hernan que falou que o São Paulo vai receber em torno de 100 milhões de reais com a venda do William Gomes para o Atlético de Madrid. Lembrando, ele acabou a temporada sendo eleito o craque da equipe do Porto, tá muito valorizado, fez gol na última rodada. O William Gomes, inclusive, foi observado pelo Carlo Ancelotti, não chegou a receber oportunidade, mas ele estava ali no radar da seleção brasileira. Acredito que ele fará parte da próxima geração aí da seleção brasileira para a próxima Copa do Mundo. Ele vai estar frequentemente na seleção. O William Gomes joga muita bola, inclusive foi o Dorival que deu oportunidades para o William Gomes. Ele até citou, né, o William Gomes aí na coletiva de apresentação. Então faz muita falta o William Gomes, mas ainda mesmo o Júlio Casares fazendo essa besteira, Carlos Belmonte fazendo essa besteira, não, e é engraçado que o Casares ainda se orgulhava do que ele tinha feito. Mano, o cara é um jumento. É um idiota, um imbecil, mano. Ele se orgulhava ainda de ter vendido o William Gomes por 9 milhões de euros. É dar risada para não chorar, velho. É rir para não chorar. Mas agora o William Gomes pode tirar 100 milhões de reais ao São Paulo, que vai ajudar muito, né? Vai ajudar muito. Deixa aí nos comentários sua opinião sobre o William Gomes. Sendo assim, vira moeda de troca. E agora, times da Arábia e também um time do México, chamado Tigres. Não é aquele Tigre da Argentina que não foi campeão lá na Sul-Americana. É o Tigres do México, beleza? O Tigres do México tem interesse na contratação do Arboleda e chegou a cogitar a possibilidade de colocar o Joaquim. Sim, aquele zagueiro Joaquim, na minha opinião, grande zagueiro. Na minha opinião, o São Paulo se daria muito bem, até pela idade do Joaquim, galera. De verdade, saiu aqui do Brasil muito valorizado. E se eu fosse São Paulo, não pensava duas vezes. Quer trocar Arboleda por Joaquim? Eu não penso duas vezes, vai, pode trocar, porque o Joaquim é um jogador jovem, tá valorizado, baita zagueiro, e o Arboleda já foi, meu amigo. O Arboleda não dá,
mesmo aí pela qualidade dele, eu concordo, foi um grande zagueiro, mas fazer o que ele fez com o São Paulo, mano, isso aí não tem perdão, não podemos aceitar um negócio desse. Então eu quero saber a sua opinião, se você aí trocaria o Arboleda pelo Joaquim, se você conhece o futebol do Joaquim, muito provavelmente você conhece, né, acompanha o futebol brasileiro, então quero saber o que você acha. Lembrando, é um jogador que é veloz, é alto, então tem muitas qualidades, eu gostaria demais, de verdade, se chegasse no São Paulo, seria titular na minha opinião. Deixa aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. Rapaziada, a próxima notícia que eu tenho para passar aqui, galera, eu já peço aí para você deixar o like, compartilha o vídeo, comenta bastante, e é o seguinte, essa próxima notícia, rapaziada, é a respeito do ponta esquerda. Segundo informações, o São Paulo já está acertado com o ponta esquerda, galera. Sim, o São Paulo já tem um acerto encaminhado com o ponta esquerda. Ainda não tinha vazado o nome da mídia. Inclusive o Dorival gostou muito quando ficou sabendo dessa contratação do ponta esquerda. Será bastante utilizado. E o Dorival já estava sabendo também que o São Paulo deve negociar o Ferreirinha no meio da temporada. Então o Ferreirinha deve sair e chegar um novo ponta. Fui atrás de nomes, galera. Chegou 2 nomes pra mim. Vitor Sá, mas o nome mais falado é o do Cebolinha. Sim, inclusive o Dorival Júnior já tinha ligado para o Cebolinha, já ligou para o Cebolinha, falando aí qual que é o projeto, o que ele pensa aí sobre Everton Cebolinha. O Flamengo tem contrato aí com o jogador até o final dessa temporada, aí ele sairá de graça, beleza, galera? Então ele já vai sair de graça e o São Paulo já tá acertado com o Everton Cebolinha, segundo algumas informações. São Paulo ainda tá no mercado e precisa da contratação de um camisa 10, que foi exigido pelo Dorival, mas na minha opinião, colocando Cebolinha de um lado, Arthur do outro, o São Paulo ganha demais na parte ofensiva. E precisa de apenas um meia, um camisa 10 ali para organizar as jogadas. E eu acredito que o elenco do São Paulo pode dar trabalho sim. Qual a sua opinião? Será que o São Paulo vai conseguir recuperar aquele futebol do Cebolinha, do Grêmio? Aquele futebol da seleção brasileira lá, da Copa América, que ele foi o melhor? É difícil, né? Mas é um grande jogador. Acredito que ele é mais jogador que o próprio Ferreirinha. Qual a sua opinião sobre Everton Cebolinha? Gostaria da contratação dele? Deixa aí no... Eu achei assim, desde a coletiva de apresentação, e da mesma forma que eu falo que tem que ter uma certa proteção e blindagem aí ao Dorival, até a pausa para a Copa, porque eu pessoalmente, já respondendo a tua pergunta, acho que é pouco tempo para colocar qualquer identidade, para fazer qualquer mudança. O Dorival não jogava com 2 pontas na última passagem, né? O Dorival jogava basicamente num 4-4-2, não com pontas efetivamente, né? Então, talvez não seja esse esquema que está sendo utilizado o preferido, aquilo que ele pensa em colocar como identidade para o time. Por isso eu acredito que a pausa para a Copa é que vai servir para isso. Vai servir para o Dorival. Primeiro, para o pessoal tirar as férias, que é aquilo que a gente já debateu, né, Gabriel, aqui mesmo no programa, né, que é obrigação dar as férias para os caras, né? Os caras têm isso em contrato, Renan sabe muito bem disso, tinha isso também, você tem que ter os 30 dias de férias anuais, só que são 55 dias de pausa, né? Então deve girar aí cerca de 20 dias de férias, 35 para trabalhar. Cara, 35 dias para trabalhar é bastante coisa para você fazer os treinos, introduzir ideias, fazer alguma mudança de posicionamento, para puxar alguém, às vezes, para uma posição diferente, né? Eu acho que mesmo que o São Paulo jogando em casa, uma sequência de 3 jogos, que vai ajudar nesse entrosamento de ideia com o elenco, mas eu acho que ainda não vai ser a totalidade, ajuda, mas não é o que soluciona, eu esperaria a Copa do Mundo. Eu esperaria essa pausa, né? Então eu venho falando isso já há um tempo. Só que, da mesma forma que eu faço essa proteção ao Dorival nesse meio tempo, eu acho que as respostas dele na coletiva, assim, na apresentação foi assim, eu acho que ontem na coletiva, cara, muito desconexas. Você pergunta A, ele responde, não é B, ele responde Z. A sua pergunta na apresentação, ele não respondeu. Nada.
né? Então, você faz uma pergunta, ele começa a falar do calendário. Eu não perguntei sobre isso, né? Ele começa a falar que o calendário, porque nenhum time consegue competir em 3 competições. Eu falei, mas primeiro, São Paulo não tá nem em 3 competições. Segundo, alguém achava que o São Paulo ia competir em 3 competições? O que ele tá falando? Então, Dorival me parece ter voltado um pouco mal, assim, no quesito respostas, né? Dar explicações, né? Então, eu não vi nada de resposta do Dorival, para ser bem sincero. Não vi qualquer coisa. Eu vi ele falando. Ele tá falando. Eu acho que a pergunta tem que ser feita sempre. E eu vou continuar fazendo a pergunta que eu achar que mais é pertinente, que mais interessaria o torcedor entender os pensamentos do Dorival. Mas não adianta nada o Dorival também não responder. Foi isso que ele fez. Ele deu uma não resposta. E ele Gabriel, precisa dar uma resposta rápida também, né, Renan? Só para te cortar rapidamente, ele precisa dar uma resposta rápida, porque ele tem 4 jogos, né? Tem esse tiro curto, 2 de Sul-Americana, tem só 3 agora, né? Mas ele chega com 4 jogos, 2 Sul-Americana, 2 Campeonato Brasileiro. Sul-Americana é precisando classificar. Eu vi até uma mensagem aqui interessante do Orlando, vai passar, mesmo que em segundo. Então, passa apenas o primeiro. O segundo vai jogar fase playoff, né? Você adiciona mais 2 datas, né? É uma desgraceira. Então não é uma questão assim que você fala, pô, é uma questão mais de quero jogar em casa na fase mata-mata. Não, você tem um playoff. E aí fica delicado. E tem 2 jogos de um Campeonato Brasileiro que a gente precisa pontuar para não ficar perto da zona perigosa, né? Então, tem um tiro curto, mas é muito difícil pensar que ele vai conseguir fazer uma grande revolução futebolística em 1 hora de trabalho, né, Renan? Ele não fez uma revolução futebolística, né, do ponto de vista tático, mas ele fez uma mudança que para mim impressiona. E quando ele responde que ele pediu informações internas, cara, eu acompanho o São Paulo de lupa, claro. Mas se eu chegasse hoje para treinar o Palmeiras, eu sei que a zaga titular é Gustavo Gomes e Murilo, porra. Eu não preciso perguntar para ninguém, eu preciso chegar lá e falar, ô Cebola, que é o auxiliar lá, ô Cebola, quem que é o titular aqui? Eu sei que é, porra. Não tem sentido o que ele respondeu na minha visão. Né? Para mim, pelo menos, não tem sentido. Não sei se vocês discordam disso. E quando ele responde que é uma opção técnica também, aí me preocupa mais ainda. Porque ele estava no Maracanã, ele viu sábado o que o Dória fez. Ele viu sábado as tomadas de decisão do Dória, cara. Então, me preocupa mais ainda. Concordo com o Chacon quando a gente tem que ter, pelo menos até a parada da Copa, um pouco mais de paciência para as atitudes, né? Para o que vão ser as decisões do Dorival. Mas, cara, infelizmente, Chacon, eu já vou ter que fazer aí algumas críticas. Eu fiz, antes, acho que você não tinha entrado na live ainda a respeito das alterações. Para mim, ele demorou. As 3 últimas ele fez aos 40 minutos, cara. O time já estava pregado fazia tempo. O time já tinha caído muito rendimento e ele não trocou. Trocou um, depois trocou outro. Né? Depois, aos 40, que ele fez as 3 últimas. Então, já fica aí as minhas primeiras críticas, com paciência, né? Com tranquilidade ali para analisar. Mas, cara, é uma coisa que não importa se o cara tá dentro do clube, tá no dia a dia ou não, são coisas que o cara sabe. São coisas que o cara deveria saber. Ou deveria saber. Ele, o auxiliar dele, o filho dele, né? Chegam quantos com ele? Ele, o filho dele, quem mais? Chega mais alguém ou só os 2? Mais 3. Mais um. Isso. Mais um auxiliar e mais 2 analistas, né? Porra, então fudeu, mano. Então fudeu. Porra, o cara chega com 4 auxiliares. 2 auxiliares, mais 2 analistas. Pô, o cara que tá vendo o jogo, o analista é o cara que assiste jogo todo dia. Ele sabe o nome do roupeiro de todos os times. E repetimos, ou deveria. Ou deveria. Aí ele vai perguntar internamente quem que é. Desculpa, cara. Pra mim não faz sentido nenhum, velho. Não faz sentido nenhum. E depois o que ele viu ainda, piorou.